Muito bem, público do Maquia SC. Eu quero uma salva de palmas para receber aqui no palco as nossas cosplayers convidadas, a Luna e a Lelis. Palmas, por favor. Teste. Muito bem, Lelis. Ok. Tudo bem. Ó, Luna. Lelis. Posso deixar nas mãos de vocês então agora, né? Então tá. Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Eu sou a Lelis. Eu sou a Luna. Que bonitinho, nossos nomes até combinam. Ai, gente. E a gente tá aqui para falar para vocês sobre WCS. Eu espero que vários de vocês tenham essa vontade de participar desse concurso, que é incrível. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é pra gente, como a gente se organiza, como a gente monta as apresentações. A gente vai mostrar algumas apresentações também, vamos dar uma desconstruidinha nelas. E vamos abrir para perguntas e vocês podem ser bem... Pode perguntar. Pode perguntar tudo, que cara. quiser. Tudo que vocês quiserem. Isso não se limita só ao WCS. Sim. Qualquer competição maior, mais competitivo. Ou dúvidas sobre cosplay também, de uma forma geral, também para isso. Nossa maior experiência com o WCS. Que nós duas fomos juntas 3 vezes com dupla. Eu fui em 4 edições. E em quantas? 7? Eu nem lembro mais. Ela foi em todas, menos uma. Eu fui desde o primeiro, menos 2013 e 2015, né? Então são menos 2. Então, menos 2. Então, mas eu fui em todas, fui finalista em todas, 3 vezes com a Gabi. E eu tô nessa tem muito tempo, eu faço cosplay há 11 anos. E a primeira vez foi em 2006, por aí, né? O primeiro WCS foi em 2006. Foi em 2006. E eu fiquei bem feliz, na verdade, que agora vai voltar. A gente ficou um ano sem, né? Então, é isso. Bom, eu comecei mais tarde, a Lelis vai fazer cosplay de muito tempo. Eu comecei a fazer cosplay meio assim, não sei o que eu tô fazendo, subia no palco fazer qualquer coisa. Todos nós, Gabriela. Pois é, e depois, quando a gente se conheceu, coincidentemente eu estava de Midna, do Zelda Twilight Princess, e ela estava de Zelda. E depois que a gente se conheceu, ela me chamou para assistir uma final que ela ia participar, eu tô lá. É que eu tava de Nights, né? Sim, era 2008, ela ia participar com outro amigo nosso, falou, pô, vai lá, vai assistir, eu tenho ingresso. E aí eu fui assistir e me apaixonei. Eu falei, eu vi todas aquelas apresentações maravilhosas, super bem elaboradas, e eu pensei, pô, eu quero fazer parte disso também, eu quero subir nesse palco também. E a partir daí eu comecei a me esforçar para melhorar minhas apresentações, a participar, a fazer cosplays um pouco mais caprichados. E foi assim que eu comecei a participar do concurso, né? A Lelis já foi diferente. Não foi tão diferente. Na verdade, eu comecei a participar do WCS porque eu, pessoalmente, gosto muito de competições, de uma forma geral. Então, desde os jogos, eu jogo competitivamente, desde Pokémon, League of Legends, então, eu gosto bastante de competição, de uma forma geral. Mas a competição cosplay, ela tem uma magia interessante, que é você traz pro palco algo que você torna real, algo que está no jogo ou está no anime. Então isso é muito legal fazer parte disso, que quando você sobe no palco e faz uma cena, ou você faz algo que acontece no anime, ou que acontece em algum jogo, e se você vê a galera vibrando, principalmente quem gosta, berrando, e depois vem falar com você, caraca, eu adoro esse jogo, e vocês fizeram uma apresentação. Isso é tão gratificante que aí eu fiquei viciada, e aí até hoje eu participo de competições de cosplay. Tem outra coisa também, tem um fator que é o seguinte, você tem 2, 3 minutos no palco para você expressar aquele amor que você tem por aquilo. E aí, pra mim, é uma puta oportunidade de eu me expressar artisticamente. Porque eu adoro subir no palco, sempre gostei de subir no palco.
E aí é um tempo que você pega e você transforma aquilo em seu um pouquinho, sabe? E saem coisas incríveis, porque cada um tem uma mensagem diferente, uma especificidade diferente. Quando combina pessoas diferentes, né? Eu fiz dupla não só com a Lésia, eu fiz dupla com o nosso amigo Bruno. E as minhas apresentações com o Bruno são completamente diferentes das minhas apresentações com a Lésia. Então você combina duas personalidades diferentes e nasce uma terceira coisa, que é super legal. É uma experiência super legal. Além de que você tem a oportunidade de crescer, de conhecer outros cosplayers, de viajar. É bem bacana. Eu digo para todo mundo a participar. Quem aqui sabe o que é o WCS? Mas tem pessoas que não sabem, então desculpem. O WCS hoje é um concurso de cosplays que ele tem formato em dupla e ele leva o campeão de cada região que ele tem para o Japão para competir entre si. As regiões competem entre si e de lá você tem o grande campeão do ano do mundo. Então é uma competição a nível mundial e o Brasil faz parte dela desde 2006. E basicamente você tem 3 minutos no palco, você tem que bolar uma apresentação, tem várias regras, a gente chega lá, tem várias regras, algumas bem legais, algumas bem difíceis de seguir. E você monta a apresentação, vai com a sua dupla, faz o que tem que fazer e cruza os dedinhos para você ser escolhido nas seletivas. Se eu não me engano, qual é o evento que vai ter a seletiva aqui agora? No evento vai ter a seletiva. Então você vai até a seletiva, você participa da seletiva, aí você tem o campeão da seletiva, e aí os campeões de cada seletiva vão para São Paulo competir entre si para achar o campeão brasileiro, para o campeão brasileiro ir para o Japão e competir com outros países. O Brasil é tricampeão no WCS, a gente é a região com mais troféu, né? A gente é a Itália. A gente é a Itália, que também é tricampeões. Mais que o Japão, gente. O Brasil tá mandando ver no cosplay. Acho que a gente podia menos delongas agora e a gente começar, né? Sim, totalmente. Vamos, então vai, Gabi, comece. Começar É você, né? Começando pelo começo. Começando pelo começo, apresentação? Não, a gente pode falar daquele esquema, tipo, cara, o que a gente leva em consideração? Então tá. A gente decidiu. E aí? Então tá. Decidi fazer cosplay, já escolhi minha dupla. E agora? Como é que eu vou começar? Como se começa uma apresentação para o WCS? Essa é a pergunta de $1 milhão. Muito complicado. Então, assim, inicialmente, experiência pessoal, tá? O que eu tô falando não é regra. Eu tô falando é o que a gente faz, o que a gente leva em consideração. Inicialmente, leia as regras do concurso que você está participando. E ler muito, tipo, de ler com atenção. Muita atenção. Para você evitar de ser desclassificado, evitar de fazer coisa que, não sabia, sabe? E às vezes é bobagem que te tira sua apresentação, entendeu? E igual nesse concurso, tinha uma época que tinha uma regra que permitia só anime. Depois de um tempo permitia anime e jogo. Então, assim, prestar atenção até nisso, entendeu? Eu posso fazer de jogo. Não, é só jogo com origem japonesa. Então, comece pelas regras. Você tem um guia para você começar a sua apresentação. Depois das regras, né, que começa a parte criativa. E aí começa a parte mais legal e mais frustrante ao mesmo tempo. Como começar uma apresentação depende muito. A gente já teve casos em que a gente começou a apresentação escolhendo o jogo que a gente queria fazer, que foi o caso de Odin Sphere. A gente teve casos em que a gente escolheu uma música, que a música era tão impactante que a gente queria usar a música de qualquer jeito para fazer uma apresentação, e a gente decidiu a gente escolheu depois um jogo que encaixasse, que é o caso de Breath of Fire. A gente vai mostrar todas as apresentações para vocês depois. E outro que a gente tinha uma paixão muito grande pelo jogo, e a gente queria muito traduzir essa paixão, que foi o The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. E ele casava bem com a ideia que a gente já estava ensaiando fazer uma coisa meio espelhada. E o jogo, o tema do jogo é espelhado. E aí casou com Aí casou e a gente achou bem. Então, basicamente é isso, assim, escolha algo que você gosta. Se você gosta da música e quer fazer pra música, com certeza você vai achar algo que case com a música. Se você gosta de um jogo, você quer fazer um jogo, você com certeza consegue desenvolver algo em cima. Mas o importante é você gostar daquilo que você está propondo apresentar no palco, de alguma forma.
Outra dica que eu gosto de dar para as pessoas é que eu falo assim, tipo, assista a apresentação de todo mundo, vê o que é bom, mas tenta jogar com o que você é bom, com as suas vantagens. Ou seja, nós duas somos bem, vamos fazer robô gigante. Gente, não sabe fazer dragão gigante igual o já faz. A gente não sabe, gente. Tipo, a gente não consegue fazer coisa gigante, uma coisa muito explosiva. Então, o que a gente faz? A gente gosta muito de uma coisa mais teatral, a gente gosta de usar ritmo, muito ritmo musical. Então, a gente escolhe a música e coreografa os movimentos para ficar no ritmo. E a gente sabe fazer isso bem. A gente gosta de cosplays bem detalhados, então, na hora de escolher o cosplay também a gente procura essas coisas com bastante detalhe. Então, eu acho importante você saber onde você é bom, onde você vai se destacar dos outros. Porque fazer só o que está todo mundo fazendo, está todo mundo ali no mesmo nível, que é melhor. Ok, mas se você faz algo diferente, faz aquilo bem, use e abuse disso. Eu já vi uma apresentação com uma menina que ela era totalmente elástica, sabia fazer várias acrobacias, e ela fazia isso a apresentação inteira, e a apresentação foi incrível. Então, assim, use as suas vantagens a seu favor, sabe? Jogue com o que você tem de bom. Você está competindo para ganhar. Sim. Mas quando você faz isso, você não só surpreende o juiz com algo que ele não está esperando, como você sai do palco feliz com aquilo que você apresentou. Isso é extremamente importante, a gente vai chegar lá ainda, porque uma competição existe apenas alguns vencedores. E nem sempre você ganha. E se você faz algo que você gosta, você perde, né, na majestade. Você está feliz com a derrota. Porque você sabe que você fez aquilo porque você gostava e porque você saiu do palco feliz com aquilo que você apresentou. Isso é muito importante. Isso é bem importante. E depois? Depois. Aí beleza, então, você passou esse processo. Já escolheu o tipo de apresentação, já escolheu o jogo, o anime. Eu entendi que a gente não é bem-vindo aqui. Pesquisem muito. Mesmo. Pesquisa cinema, pesquisa apresentação de dança, pesquisa teatro de rua. Tudo aquilo que você pode usar a seu favor e você possa modificar para que caiba na sua apresentação. É bem legal. Você está dizendo pesquisar fora do cosplay. Fora do cosplay, isso, exato. Por isso pesquisem fora do mundo cosplay. Tem muitas ideias ótimas no mundo do Tem entretenimento. muita pessoa criativa no mundo, então é só procurar. O YouTube tá aí para isso, gente. Bom, e aí, com isso em mãos, quando a gente começa a fazer uma apresentação, a gente vai parar e pensar, vamos fazer uma coisa que todo mundo entenda. Quem jogou o jogo vai entender, quem assistiu o anime vai entender, mas quem não assistiu também tem que entender. A pessoa que está lá, às vezes é a mãe da pessoa que está lá acompanhando, ela tem que entender e tem que se sentir, sabe, incluída no show, sabe, tem que gostar de ver essas coisas. Então pense, tipo, faça aquilo para as pessoas que não conhecem, como se ninguém conhecesse, sem ficar didático demais. Mas tente fazer uma coisa que funciona sozinha. Sim, é aquela coisa, você tem 3 minutos para passar uma mensagem. Se pergunte sempre, eu estou passando essa mensagem, tem início, tem meio e tem fim a minha apresentação? As falas, se vocês quiserem utilizar falas, elas fazem sentido ou elas só fazem sentido para quem jogou? A gente prefere não fazer apresentações que só quem jogou ou quem assistiu o anime entenda, até porque o WCS é um show mesmo. É para você subir no palco, é para você subir no palco e é para você entreter quem está assistindo. Então, essas perguntas você tem que responder elas positivamente sempre. Assim, sim, quem não entendeu, não jogou, vai entender. E sim, eu estou feliz com o que eu estou propondo o mundo vai fazer. E o jeito que a gente acha mais fácil fazer isso é contar uma história simples. Então, eu vou usar de exemplo a primeira apresentação que a gente vai passar daqui a pouco, que é a Jodin Sphere, que uma personagem, que era minha, ela era uma princesa. A personagem da Elis, ela era a rainha do mundo. E a gente queria fazer. Essa princesa está no mundo, ela quer tentar sair. Elas entram no embate, ela ganha, eu perco. Então a gente tenta simplificar ao máximo
Porque no jogo, claro, tem muito mais complexidade do que isso. Não é só isso. A gente tenta simplificar ao máximo, reduzir ao máximo a informação para ficar, a gente conseguir ficar simples também, né? Muita informação demais, eu fico louca. Não sei como é que eu vou organizar esse roteiro. Aí beleza, escolheu a apresentação, já tá lá todo mundo feliz, e aí você já escolheu o cosplay também. Aí você faz, minha sugestão é faça um cosplay com antecedência suficiente para você entrar no ensaio com os cosplays. Isso é muito importante, porque muita coisa pode acontecer quando você faz uma fantasia. Nenhum de nós é profissional, nenhum de nós vive de fazer fantasia para Hollywood. Então as nossas fantasias têm muita gambiarra, nossas fantasias não se mexem do jeito que elas deveriam. Embaixo das coisas tá cheio de gambiarra. É cheio de gambiarra, a gente sabe disso. E aí, quando você ensaia, não só com a fantasia, mas com todas as coisas, com o cenário, ensaia entrando no cenário, ensaia usando os efeitos, se sente na hora que tipo, é igual quando ela tá com essa roupa de Zelda, a gente percebeu, a gente tava ensaiando um movimento assim, né? E a gente percebeu que a gente não conseguia subir o braço, né? Então nós adaptamos, né? A apresentação falou, não, então vamos ter que mudar isso, vamos fazer diferente, vamos fazer assado. Adaptamos um pouquinho a armadura também, a gente colocou um mecanismozinho daqui nela, que eu consigo fazer isso sem ela sair. Então, mas isso veio do ensaio, ela não estava assim antes. E ensaiar com o cenário, ver se o cenário tá grande demais, ver se é muita coisa para pôr no palco. Várias vezes a gente ensaia com as coisas, cronometra o tempo, porque tem evento que é tranquilo entrar, mas tem outros eventos que eles cronometram o seu tempo de entrada e o seu tempo de saída. Você tem 30 segundos para entrar, 30 segundos para sair. Então, até isso a gente ensaiava. A gente ensaiava entrar, montar tudo, ficar pronta, apresentar, sair de forma eficiente. Parece que é muita coisa, mas assim, você vai fazendo aos pouquinhos. No começo a gente tinha um cenário muito simples, não entrava com quase nada, então 30 segundos, é tranquilo. E aos poucos você vai adicionando camadas de complexidade. Faça o que você está confortável. Se vocês, na hora do ensaio, falar, cara, não tô confortável com esse cenário, tá caindo, tá quebrando, tá difícil, eu tenho certeza que existe uma opção em que o cenário não é necessário e que você consegue lidar com isso. Ou simplificar o cenário, ou fortalecer o cenário, se o problema é estrutural. Então a questão é, quando você ensaia com os props que vocês vão usar, você vê os problemas, você consegue prever problemas, e isso evita que apareça uma surpresinha na hora do palco, da sua peruca cair, do seu cenário cair em cima de você e você pagar aquele papelão. Não, e tem outra coisa, né? Quando você está ensaiado, você sobe confiante no palco. Olha aí. Tipo, todo mundo fica nervoso. Eu fico nervoso, ela fica nervosa. Mas na hora que a gente sobe no palco, a gente já ensaiou tanto que a gente fala, não, eu sei fazer isso, eu faço isso de trás para frente, de trás para frente, de cabeça para baixo, sabe? Você entra mais confiante, você fica tranquilo, né? E é importante ter essa tranquilidade no palco, porque a gente fica muito ansioso, a gente está esperando muito da gente, a gente fala, poxa, eu quero fazer a melhor apresentação que eu posso, e aí você fica ansioso. Então, quando você tem essa confiança de tipo, não, eu ensaiei, eu tenho certeza que eu consigo fazer isso, você já fica mais tranquilo, sereno. Aí beleza, né? Você fez, ensaiou, tá ensaiando com sua dupla, já decidiu que aquele cenário tava uma bosta, refez o cenário, mudou as coisas na roupa, vocês estão bem, estão ensaiados. É bom falar das falas também. O que? Pode falar. Porque, tipo, nesse processo você já dando a apresentação. O áudio. Sim, o áudio. É importantíssimo botar não só as trilhas sonoras certas, com o clima certo, com a sua cena, quanto efeitos, mas na hora de você falar, você tentar deixar as frases mais curtas, para você falar pausado, para você ter uma melhor dicção e você conseguir entender melhor. Porque se você faz uma apresentação falando rápido assim, ninguém entende, sabe? Você tem que ser um pouco mais pausado, às vezes o som do evento não está tão bom, aí, então ajuda a falar pausado, falar de forma clara. E frases curtas ajudam no entendimento. Sim. E aprender formas de gravar em casa. Ninguém precisa ir no estúdio profissional para gravar absolutamente nada. Você pode ter um microfonezinho bem ruinzinho na sua casa, você dá uma vedadinha, fecha onde você está, coloca
um pano em cima do microfone, aprende essas técnicas. Tem no YouTube, é muito simples de fazer, para você tirar os ruídos de quando você for gravar. Grava em casa mesmo, no computador, em casa mesmo. Dá pra mixar em casa. A gente aprendeu a fazer tudo sozinho, assim, funcionando na internet. A gente aprendeu a usar, a gente usa Audacity, né? Não é Audacity? É, acho que é Audacity. E é muito fácil de usar, vai lá, usa e aprende, gente, corre atrás. Vocês não precisam gastar dinheiro pra ir num estúdio gravar pra fazer isso. E acho que tirando Aí isso. o dia de apresentar, né? Sim, aí eu chegou vou o dia, né? Aí chegou o dia. Aí, gente, minha sugestão é acordem cedo, se alimentem bem, tomem água. Aí já a tia nutricionista falando aqui, não esqueçam de se alimentar muito bem, porque vocês se apresentarem sem estar com energia, é visível para o juiz. O juiz consegue ver o quão dedicado você está naquela apresentação. É visível pela sua expressão corporal. Então, para você garantir, até pela sua dupla mesmo, de que você consiga apresentar aquilo que vocês querem, estejam saudáveis e durmam bem. Eu sei que a gente vira a noite fazendo cosplay, tá? Eu sei que a gente vira a noite e ensaiando, mas eu tenho certeza que se vocês ensaiarem 1, 2 semanas antes, com toda a força que vocês têm, um dia antes não vai fazer diferença se vocês ensaiarem de novo. O que faz diferença é vocês irem descansados para o evento. Então essa é a minha dica. E aí, vai subir no palco, Gabriela. O que acontece quando você vai subir no palco? Fica nervosa. Caralho. Tem aquele monte de gente muito Você bonita. sobe no palco, aí você olha pra lá e tá cheio de cabecinha. E tá cheio de cosplayers excelentes para todos os lados. E você fala, ai meu Deus. E assim, cada um lida com isso de forma diferente. Eu tenho um bloqueio. Quando eu subo no palco, eu não consigo ver público. Eu olho pra lá e tô fazendo a interpretação e apresentando, mas eu não consigo ver público, eu não consigo ver cara de juiz, eu não consigo ver nada, porque se eu focar e ver, eu vou me atrapalhar tudo. Então assim, eu faço um esforço mental, eu olho lá pro fundo, que dá aquela impressão que você tá olhando pra todo mundo, sabe? Você olha lá pro fundo e faz o melhor que você pode, né? Eu já sou o contrário. Quando eu vejo um lugar muito cheio, eu fico muito nervosa. Então eu foco na frente e eu vejo menos pessoas. E aí geralmente eu encaro o juiz e faço carão pro juiz e falo e aí eu fico mais tranquila na hora de apresentar. Então realmente é individual, vocês só vão saber quando vocês subirem no palco. Mas sempre tem um jeitinho de vocês ficarem um pouco mais confortáveis na hora de subir. E o nervosismo é natural, gente. Nervosismo você vai ter sempre. A gente tem toda vez que a gente sobe no palco. E tem 11 anos que a gente faz cosplay. Toda vez que a gente sobe no palco, eu tô nervosa de subir aqui. Então, normal. Mas aí é isso. Aí você apresentou, cara, e o resultado não importa. A gente não importa. Quando a gente for finalizar, a gente fala sobre isso, mas aí não importa. Quer mostrar? E agora acho que a gente pode mostrar os vídeos, que é legal pra... a gente consegue mostrar esse tipo de pensamento, todas essas 10 horas de conversa nossa aqui, como que a gente aplicou na real, assim. Pode passar aquela primeira, a Jodie. Essa foi a nossa primeira apresentação juntas. Essa mesmo. As areias investiram tua história de travessias, de guerra e de morte. Rios
benevolência, mas peço que termine de retornar à superfície. Deveria se informar de aventuras. Uma vez no submundo, nunca mais perseguirei minha liberdade, mesmo que traga para a morte. Busque esse destino, mas você pertencerá a mim. Então essa foi a nossa primeira apresentação juntas. Obrigada. E é legal que a gente vai conseguir mostrar várias coisas que funcionaram e coisas que não ficaram legais para vocês. Pode começar, Gabi. A primeira coisa que eu queria falar é que a gente, conscientemente, nessa apresentação, a gente escolheu duas personagens que visualmente ficam contrastantes. Então, os juízes, eles vão te ver, vão te avaliar antes de você subir no palco. Você vai chegar lá, vai ficar na frente do juiz, vai parar, vira, frente, costas, não sei o quê. Aí o juiz vai olhar de perto, não sei o quê. E aí, a gente queria, nesse momento, já passar para os juízes que o contraste entre duas personagens, enquanto uma é mais, tipo, a silhueta é mais fina, ela tem cores mais claras, a outra é escura, tem um monte de espeto na cabeça, ou seja, são duas personagens claramente pertencentes a mundos diferentes. Então isso a gente não precisou contar na apresentação, porque visualmente você já passa isso com a roupa. E com atitude, até na hora do vira-vira. Exatamente, até na hora de se mostrar para o juiz. Eu sou muito menor do que ela, eu tenho 1,60m e ela tem quase 70, e pra gente passar essa sensação de dominância do meu personagem, além dela ser, tipo, né, ela é bem mais abusiva, assim, ela é escura, ela é malvada, ela é agressiva, mas pra eu passar essa coisa, como ela é uma rainha do submundo, pra eu passar esse negócio de majestade, eu usava uma plataforma de 18 centímetros. Então eu fiquei muito mais alta do que ela para dar essa sensação de poder, de que eu era a rainha majestade dos mortos. Bem por aí. Bom, e essa apresentação tem tudo que a gente falou. Ela é sucinta, ela é bem simplificada, ela tem pouca coisa acontecendo, ela tem começo, meio e fim. E tem coisas que não deram certo também, né? Aí a gente pode até falar assim, coisas que deram certo nela. Ela tem esse início, meio e fim. Eu não sei se vocês ouviram bem o som, mas é porque a gravação não está tão boa também. As falas eram bem claras. A gente fez elas rimando entre si, então todas as falas rimam. Então é como se fosse um poema, a gente estava contando um poema. Então no começo a gente introduz bem a personagem dela, que é a Velvet, que é a personagem loira. E ela conta a história dela de por que raios ela está lá embaixo. E ela fala, cara, eu vim aqui dar um rolê e fiquei presa, foi mal aí. E ela tá presa e ela quer sair. Então logo no começo você já mostra pro público o que você quer com aquela apresentação. Vai ser a história dela tentando sair do submundo, com certeza. E aí você entra no momento de apresentar a minha personagem. E aí a gente faz uma coisinha de contar história com expressão corporal, que é muito simples e que eu vejo poucos cosplayers fazendo, mas que funciona muito. É o plano que você está. Então, por exemplo, a gente pode demonstrar, né? É tipo, ela tá aqui, ela tá bem no centro e a minha personagem estava bem no fundo. Então ela é o foco dessa apresentação até agora. Agora vai ser o meu momento. Eu vou entrar. Então eu entrei na cena, eu venho e ela levanta e ela sai de cena. E aí eu venho pra frente. E aqui eu interajo com o público, eu falo com cada um de vocês. E eu venho e falo com vocês que estão aqui, falo com vocês e falo com vocês. Enquanto isso, eu sou o personagem principal dessa cena. E ela tá lá no fundo, fazendo a parte dela. Fazendo a minha parte. Que é ser menor do que a minha personagem. Eu sou a rainha desse submundo, ela não é ninguém aqui nesse território, tá? Ok? Só que aí a gente vai ter um embate. Então nesse momento, para ficar claro para o público, a gente se vem uma contra a outra e a gente para uma na frente da outra. Aqui você sabe que a treta vai rolar, vai dar ruim. E aí a gente começa o nosso embate, que é a parte que tem muito ruim dessa apresentação. O nosso combate, infelizmente, não ficou bom. Não ficou A gente não gosta até hoje dessa
parte. E aí esse é um momento que a gente sabe que não funciona bem nessa apresentação e foi o que a gente acha que tirou a gente de poder ter ganhado no ano que a gente apresentou. A gente foi em terceiro lugar com essa apresentação. E é bem visível assim que ela falta alguma coisa. Porque quando você vai montar uma apresentação, você tem que criar uma expectativa em quem está assistindo. Então você começa, que aí tem ela entrando no palco, você vai entendendo o personagem dela, aí eu entro no palco, aí você vai aumentando um pouquinho, e aí vai dar ruim, aí a nossa luta ficou uma bosta, aí a apresentação cai, e você perde a atenção de quem está vendo sua apresentação. E aí depois a gente volta, depois da luta, e tem um pico, assim, que é a hora que eu monto em cima dela, e a galera berra, você fala, Foi o nosso final que trouxe de volta, né? É um final impactante. é um final impactante, o final deu muito certo. O final é muito importante, tá, gente? Acabar uma apresentação bem. Acabar num momento, assim, emocionante. Sim. E não necessariamente um momento emocionante precisa ser um momento em que as coisas explodem ou que tudo acontece. É um momento que você visivelmente vê que é o ápice da sua história. Então aquele era o ápice da história. Você vai pertencer a ele. Tá presa. Falando de emoção, você quer mostrar na próxima? Podemos mostrar a próxima. Vamos Na passar. segunda a gente quis fazer uma mais emocionante, né? Na segunda a gente quis ficar um pouco mais artistinha. Pode ser, pode Foi a passar a apresentação segunda. que a gente fez baseada na música. Que é essa aqui. Pode rodar. Essa visivelmente é um pouco mais confusa de Ninguém você entendeu nada. entender. E a gente sabe disso. E esse é o maior problema dessa apresentação. É que a gente não conseguiu passar muito bem a mensagem para quem nunca jogou esse jogo, que é um jogo muito antigo. Isso é Breath of Fire 2. Quem aqui jogou Breath of Fire 2? Temos um representante de Breath of Fire 2 em toda a plateia. É um jogo muito antigo e a gente tentou contar uma história sem fala, foi até um nosso desafio. A gente falou, cara, vamos tentar fazer um negócio sem fala, sem cenário. só com música. Eu usei ela de cenário um momento ali. Não sei se deu pra ver pelo telão, mas ela tira aquela saia enorme, naquele momento que eu fico pra frente, e ela sai sem saia, assim, do nada. E as pessoas que nunca jogaram o jogo ficaram se perguntando o que está acontecendo aqui. Foi claramente um erro nosso, mas
A gente aprende muito com isso, né? A gente levou isso para outra apresentação e falou, ó, beleza, realmente. A gente, dessa vez, cortou informação demais. Sim, a gente cortou muita. Tudo isso aqui foi uma representação TLDR de uma história entre duas irmãs. Elas são irmãs. Uma delas precisa se sacrificar para que eles consigam derrotar um grande mal. E quem ia se sacrificar é a minha personagem, que era a da asa preta. E só que a irmã da asa branca resolve que não, que ela vai se sacrificar. Aí tem todo um motivo de por que ela quer, mas não é relevante. E ela resolve se sacrificar no local. E aí ela se sacrifica no lugar da irmã e ela se transforma em uma ave. E foi isso que a gente tentou contar com o fato dela tirar a saia, mas ficou um pouco confuso. E isso foi um problema bem grande nessa apresentação. Abstrato demais. Ficou abstrato demais. Mas outras coisas ficam claras, né? Tipo, Sim. igual o contraste. O personagem de roupa escura com asa escura, o personagem clara de asa clara. Então elas tinham personalidades diferentes. E a gente não coloca dominância entre eles a partir do momento que uma passa a mão no rosto da outra. Então, naquele momento, você entende que as duas têm uma relação positiva. Elas não querem brigar entre si, mesmo tendo contraste de cor. E o legal foi que a gente explorou bastante o palco. Uma hora uma vai pra frente, fica em evidência, outra hora a outra, uma hora são as duas juntas, né? Isso é uma coisa que é legal de explorar, tá? Tentar explorar o espaço todo que vocês têm. É muito bom ter esse espaço todo. Sim. E aí, no fim, a gente ficou com uma apresentação visualmente muito bonita, mas que não dava para entender muito bem o que aconteceu. A gente ficou em segundo lugar na época com essa apresentação, foi por um pouquinho. E esse pouquinho provavelmente foi isso que tirou a gente do pódio. Aí a gente aprende com os erros. A gente aprendeu bastante e depois a gente pegou tudo que a gente gostou dessa apresentação e tudo que a gente gostou da outra apresentação e a gente tentou juntar uma coisa com a outra. E aí surgiu a de Zelda, que a gente vai mostrar para vocês agora. Pode pôr de Zelda. Seja bem-vindo a Hyrule. Nosso reino dourado vive uma era de prosperidade e paz, graças à devoção das deusas. Esta dádiva é o símbolo da coragem, da sabedoria e da força. Se cairmos erradas, pode trazer o caos. Muitos cobiçaram tamanho poder e nosso reino quase sucumbiu. Mas o bravo herói sempre apareceu para nos salvar e ele sempre irá. Olha o tempo. Esse herói falhou. Bem-vindo a Lorule, nosso reino amaldiçoado, onde impera a discórdia, o ódio e as trevas. Como é que tínhamos duas oportunidades, mas eu falhei com o meu povo. Não pude impedir a chegada das trevas e nem a destruição de nossos povos. Guardem meu coração com a mensagem da ruína iminente e sinto que Hyrule está prestes a perecer. Você acredita em finais felizes? Princesa Zelda. Finais felizes. Seu medo perde as esperanças, seu reino há de cair. Eu sei qual é a vossa intenção, e isso é um erro, Hilda. Já não sei mais o que é esperança, mas conheço bem o desespero. Permita-me dividir com você, excelência. Onde está sua esperança? Porque Hyrule caiu em terra, Hilda. Ainda há esperança no mundo. Que se recusa a delícia. Já chega. Eu terei que um final feliz. Pink. Pink. Por favor. Salve Lorule. E essa foi a última apresentação. Obrigada.
que a gente fez, e aí essa já dá pra ver muita evolução assim, em relação às outras. Eu vou deixar a Gabi falar, que ela adora os detalhes dessa apresentação. Eu gosto muito. Tipo, pra variar, a gente pegou Zelda, que é uma coisa que a gente gosta muito. A gente tentou fazer algo mais coreografado, então pegamos as músicas e tentamos seguir a batida e o ritmo das músicas, né? A gente tentou rimar um pouco as falas, então misturando tudo um pouco, sabe? E passar muito daquele negócio de espelhado, são duas personagens parecidas, mas uma tá num dilema, a outra tá no outro, e a coisa de explorar melhor o palco, né? A gente usa a frente do palco, a gente usa atrás do cenário, e... Dessa vez a gente foi até ambiciosa, né? A gente usou LED. Nossa, vamos usar LED, A gente tá com um cenário grande. A gente tá com um cenário enorme. Eu detesto usar cenário, gente. Essa aqui pode te falar, viu? Ela Porque detesta. eu detesto. Ela quer colocar cenários que abrem e faz não sei o que, e eu fico assim, corta, tira, corta. Isso não serve pra nada, corta. É bem verdade, mas o legal dessa apresentação é que a gente conseguiu explorar bem, assim, a dualidade. Então são dois reinos, Hyrule e Lorule. Eu sou a princesa, eu neto de Zelda, né? Eu sou a princesa de Hyrule. E ela estava de Hilda, a princesa de Lorule. São duas. O legal é que tudo é espelhado desde o jogo. Então, por exemplo, a Triforce que eu tenho aqui é para cima, a dela é para baixo. E ela tem uma Triforce no cetro, que é para baixo. A roupa dela é roxa, a minha é rosa. Então, cabelo claro, cabelo escuro. Então, o jogo em si já traz essa dualidade e a gente achou que era a melhor forma da gente explorar essa dualidade na nossa apresentação. E aí a gente tem várias coisinhas, por exemplo, uma levanta a mão, a outra abaixa a mão. São coisas bem pequenininhas, assim, que quando você assiste e fala, cara, tá tão bonitinho, tão redondinho. E quando você para ir vendo, a gente tem esses pequenos detalhes que a gente colocou na apresentação. Tudo é coreografado, a mãozinha vai pra cima, aí 1, 2, 3 pra baixo, Juntinho. Ela tá com aquela capa preta no começo, intencional, para que ela fique de segundo plano mesmo, para que as pessoas não gastem o tempo prestando atenção nela, e sim na Zelda, que a Zelda tá contando que o reino dela é feliz, que o reino dela é próspero, só que aí, né, teve gente que tentou roubar a Triforce e deu ruim. E aí ela contando esse dilema dela de ela ser a princesa desse reino que está sofrendo uma ameaça. E aí entra a personagem dela. E aí é legal que ela tira a capa e a gente conseguiu fazer uma metalinguagem aí, que ela tira a capa e ela coloca na Zelda. Então ela está passando para a Zelda o fardo dela, que é o fardo de ser princesa de um reino em decadência. Enquanto Hyrule prospera, Lorule está no fundo do poço. E ela tira aquela capa e ela passa para a Zelda. Isso acontece no jogo de uma outra forma, mas a gente tentou passar essa mensagem na época através da capa. E aqui a gente fala muito. Eu sei, a gente fala muito. Vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas então, porque acho que a gente conseguiu passar nossa mensagem. Falta só uma coisa: perder. Vamos falar só um pouquinho sobre perder. Sim. Perder é uma coisa importantíssima. Sim. Nós temos PhD em perder, tá? Nota-se que a gente nunca ganhou o WCS, a gente sempre ficou segundo, terceiro. A gente ficou em segundo, levou desempate, ficamos em terceiro. A gente nunca chegou aí para o Japão. Então por que a gente continua fazendo, sabe? Depois de tanto tempo. Então, é o que a Led tinha cantado a pedra no começo, mas a gente faz uma coisa que a gente gosta tanto, tem tanto prazer, sabe? Eu gosto tanto de subir no palco, fazer uma coisa mais musical, mais teatral, e a gente sobe com uma expectativa sobre nós. Então, o que depende de nós? Fazer uma apresentação legal, fazer roupas legais, subir no palco e fazer o melhor que a gente pode. Resultado não depende da gente. Depende dos juízes, depende das apresentações, não depende da gente. Então a gente se cobra aquilo que a gente pode se cobrar. Então a gente sobe no palco, a gente faz tudo que a gente se propôs a fazer, desce o palco, conseguir. A gente fica feliz. Tanto que geralmente quando a gente der, a gente se abraça, a gente faz uma puta festa, e algumas pessoas ficam até assim, né? Mas não, é porque a gente conseguiu entregar aquilo que a gente queria e que a gente trabalhou tantos meses para entregar. E é bem isso. O resultado é subjetivo, sabe? Não, e é claro, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. A gente quer ganhar. Mas assim,
na hora que chega e fala, pô, a gente não ganhou, a gente não dá aquela angústia, né? A gente fica, pô, vamos tentar melhor da próxima vez. Né? E aí a gente passa um períodozinho de fossa, né? Porque é normal, né? Você trabalhou seus vários meses ali naquela fantasia. E a gente volta e fala, cara, o que foi que funcionou e o que foi que não funcionou? E aí a gente sempre melhora de um ano para o outro. É muito importante você ser crítico daquilo que você está fazendo. Você não ganhou, não foi porque fulano é amigo de seu Beltrano, não foi porque tem favoritismo, é porque a sua apresentação não foi boa o suficiente para aquele grupo de juízes. Porque o julgamento realmente é muito subjetivo. Então tem juiz que gosta mais de teatro, tem juiz que gosta mais de explosão, e não tem como, gente. Faça aquilo que você acredita e em algum momento você vai agradar todo mundo, cara. Você vai aprendendo com os seus erros, em algum momento chega. E a evolução já é muita coisa. Eu quero passar para as perguntas agora, eu não sei. Podemos passar para as perguntas. Podemos passar para as perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta para fazer para os cosplayers? Pode levantar a mão que a gente vai. Não precisa se acanhar. Podem perguntar, não precisa se acanhar. Muito bem. Pergunte. Oi. Oi. Vocês têm alguém que vocês se inspiraram para começar no universo cosplay? E se tem algum rival naquela, tipo assim, sempre vocês ficam naquela que esse cara vai dar problema? Sim, temos. Então, sim. No nosso caso, a nossa inspiração acho que é quase a mesma coisa. Quando a gente começou a apresentar, nós duas somos muito fãs da Pet e da Aino, são duas cosplayers das antigas, que elas fazem uma coisa muito teatral, muito musical, eu acho maravilhoso. Fizeram aquela apresentação fenomenal de Akira, não sei quem já viu, quem não viu procura, é fenomenal do WCS. A Princesa e o Cavaleiro, elas fizeram um sapateado, então elas com certeza são nossas ídolas. E rival? A gente sempre tem o Maurício, né? Vamos falar sério. O Maurício é o nosso rival número 1, assim, cara. A gente é muito amigo, mas ele sempre traz alguma coisa, assim, super revolucionária. Eu falo, poxa, Maurício! O Maurício é um mistério. Ele é um mistério, ele sabe? tira alguma coisa do nada e você fala assim, eu não estava esperando isso. Eu não estava esperando isso. O Maurício, eu acho que ele é o nosso maior rival. E assim. ganhar do Maurício, olha, seria uma grande honra. Seria uma grande honra. Quem sabe um dia, Gabriela? Quem sabe? Vamos trabalhando. Muito bem, estamos abertos para mais perguntas. Alguém aqui? Qual é a parte mais difícil de fazer o cosplay para vocês? Você fala da fantasia? De tudo, da preparação, da fantasia, do show. Então, eu tenho muita dificuldade com a armadura. Então, toda vez que eu vou fazer a armadura, começa a suar frio. E, ai, meu Deus, eu peço ajuda pra ela. Porque ela é muito melhor do que eu nisso. E coisas que tem que ser esculpidas muito certinhas, assim, muito bonitinhas. Eu sou muito ruim nisso. Eu gosto de pintar a roupa, gosto de costurar, gosto de mexer em peruca. Então, assim, armadura é um problema pra mim. Arma é um problema pra mim. Eu tenho muita dificuldade. E de apresentação, se eu tiver que fazer alguma coisa grande, ou alguma coisa, sei lá, tipo, eu sou um monstrão, eu vou transformar na menininha, isso são coisas difíceis. Porque tem que ter um conhecimento com espuma, com outros materiais que eu não tenho. Né? Pra você... eu ia até complementar que é por isso que é legal vocês se unirem, assim, como comunidade, pra se ajudarem. Porque ela é muito melhor que eu em pintura. Eu não vou pintar isso aqui, cara. Eu vou pedir pra ela pintar. E aí eu faço a armadura dela. E aí fica todo mundo feliz. Ela usa a armadura que ela não ia conseguir fazer. Ela pinta direitinho pra mim, que eu não ia conseguir pintar também. E tá aí todo mundo bem e os dois cosplays ficam muito bonitos. Então isso é bem legal, assim, você ter pessoas que fazem cosplay junto com você e vocês trabalharem juntos. Pra cada um trabalhar na sua força. No final o grupo fica, fica lindo. Fica lindo, Fica lindo. E você aprende também com os outros. Você fazendo, você olha, você pergunta, como é que você tá fazendo? É assim que você faz, eu não sabia. A minha maior dificuldade é com costura de coisas muito grandes, assim, tipo vestidos gigantescos, essas coisas. Mas eu tô aprendendo a costurar agora, depois de 10 anos de cosplay. Eu finalmente vou pra máquina de costura e falei, acabou essa ditadura, eu vou aprender a costurar. E tá sendo muito difícil, muito difícil. E aí as pessoas ficam assim, mas você faz cosplay há 10 anos. E eu falo, tô começando a costurar agora, a gente tá sempre aprendendo. E é complicado, é difícil. E esses cosplays,
inclusive esse dela, da Zelda, e o que eu vesti, que é da Hilda também, acho que a nossa maior dificuldade foi que eles tinham que ficar iguais. Iguais. O tecido tinha que ser exatamente o mesmo. A pintura tinha que ser pintura, igual. a modelagem tinha que ser A a mesma. tinha que ser igual. A gente no Vira-Vira, ela usou salto eu não, pra gente ficar com a mesma altura. A nossa saia tinha que parar na mesma altura. A capa. Então, Essas e coisas são difíceis. E é meio doença nossa, né? Nosso perfeccionismo é meio doente. Mas ficou legal no final. Alguém mais? Mais pergunta? Aqui. Assim, é muito caro para entrar no mundo dos cosplay ou tem como entrar assim com um pouco menos de dinheiro? Essa é uma boa pergunta. É possível você fazer cosplay gastando menos, mas eu não vou mentir pra você, é um hobby caro. Se você consegue baratear muito o seu cosplay se você fizer você mesmo. Você não comprar ele pronto. Então é você aprender a costurar, você aprender a fazer as armaduras, você consegue baratear bastante. E para começar, a sugestão geralmente é ser menos megalomaníaco. Sim. É começar com coisas pequenas, falar assim, eu já tenho uma calça no armário que é parecido com isso, então eu só tenho que fazer não sei o quê. Ou então você pega um sapato que você já tem e só modifica ele ao invés de fazer uma coisa do zero. Então você vai em etapas. Sim. Você vai aprendendo e melhorando. Mas... E aí, com o tempo, você vai investindo, né, nos cosplays e você compra uma peruca, você pode usar em outro personagem também. Ou você compra um tecido que sobra e depois você consegue usar. Então, com bastante planejamento, você consegue segurar bem as finanças, assim, para fazer cosplay. Durante muitos anos, a gente gastava, tipo, o mínimo possível, assim, com cosplay. Porque a gente não trabalhava na época, né, a gente estava só estudando. Então dá pra você fazer um cosplay com 100 reais, 150, naquela época, hoje deve o dólar aí, né? Hoje a ação dá pra ficar um pouquinho mais caro, mas você consegue sim fazer. Não, e você consegue também muita coisa de segunda mão. Hoje no Facebook tem vários grupos de venda de cosplay, o pessoal vende peruca usada, mas que está em ótimo estado, vende cosplay usado, mas que está em ótimo estado, às vezes você compra o cosplay e só tem que modificar ou ajustar alguma coisa. Então, tem alternativas. Mas possível. à medida, sei lá, que você está querendo, você quer mais, você quer ficar perfeito, você quer, né, tipo, fazer a armadura completa de corpo inteiro, aí complica um pouquinho. Aí eu não vou mentir, começa a ficar caro. Mais pergunta? Ali. Mandei ver. Quem? Oi, qual vai ser a próxima dupla de vocês? Não sei. Então, eu vou spoiler um que a gente ia fazer. Pode spoiler. Pode spoiler? Pode spoiler. Spoiler tudo. Então, a Spoiler. gente estava com planos bem avançados de fazer a Satsuki e a Riko Matoi, de Kill la Kill. Com apresentação e Troca de transformação. roupa, Então, evolução de roupa. roupa de velcro, né? Porque tá com a roupa normal, transforma na versão Kamu e luta. Não sei, é possível. É possível, quem sabe. Ia ser bem legal. É um bagulho que ia ser muito louco. A gente queria testar umas coisas muito doidas no palco, assim, né? Que o anime é muito doido, então, quem sabe? Só uma nota, Lelis. Eu, Toriel, te perdoo, tá? Ai, obrigada por me Toriel, por perdoar. Eu matei a Toriel no jogo. Eu não consigo superar isso. E ela me perdoou, então agora eu tô feliz. Qual foram os primeiros cosplays que vocês fizeram? Começa você. Eu fiz a Sailor Mart. Meu primeiro cosplay. Eu amo esse cosplay de paixão, porque eu sou louca com Sailor Moon. Sailor Moon significou muito na minha vida como menina. Assim, era um período que eu era uma criança muito infeliz, assim, eu sofria muito bullying na escola. E Sailor Moon me mostrou que eu tinha forças, assim, que eu podia ser uma mulher poderosa, que eu não precisava abaixar a cabeça pra ninguém e que eu podia ser forte. E eu gostei muito de Sailor Moon por causa disso, que elas dão um couro nos caras, né? Dão uma sapatada na cara. Eu falei, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer, mãe. E aí, quando eu resolvi fazer cosplay, eu escolhi a minha favorita, que era a Sailor Mart. E eu sou apaixonada com esse cosplay até hoje, assim. Ele tá lá velhinho. Bom, meu primeiro cosplay foi a Ana de Shaman King. E é uma história bem engraçada, porque eu tinha ouvido falar de cosplay, visto foto em revista, mas nunca tinha ido no evento. E aí o primeiro evento de anime que teve em Belo Horizonte eu fui e vi um monte de gente fantasiada.
E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu tenho que ir de cosplay amanhã, eu tenho que arrumar um cosplay. Então eu peguei um vestidinho preto dela, um tamanco da minha irmã, peguei um pano vermelho, amarrei na cabeça e fui feliz da vida. E foi o cosplay mais improvisado, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu estava empolgada com o Shaman King na época, mas foi a excitação de estar me sentindo parte daquilo. Então esse foi meu primeiro cosplay. Muito bem, mais pergunta aqui. Qual foi o mais complexo de fazer? Eu tô pra falar que foi a Nina, do Breath of Fire, aquela da asa preta. Aquilo foi muito difícil. Eu acho, em dupla, acho que foi aquilo mesmo. Nossa, aquilo foi muito difícil, gente, sério mesmo. A gente nunca tinha feito asa na vida, a gente pediu ajuda pra um cara que faz asa pra carnaval, pra ajudar a gente a fazer. Foi triste. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Até no último momento deu tudo errado com o cosplay, com a apresentação, com tudo. A peruca não ficava do jeito que era pra ficar. A gente nunca tinha estilizado uma peruca na vida. Nunca. Então foi complicado. Mas no fim, né, tudo dá certo. Aí deu certo. Muito bem. Tem espaço para mais uma pergunta. Alguém? Lá. Manda aquela cabulosa, assim. Sabe? Última pergunta derradeira. Final battle. Não pode perguntar, não precisa ser cabulosa não, tá? Eu só queria saber o que vocês têm a dizer para quem quer começar. Assim, uma frase de sentido. Cara, não desiste. Tipo, é muita coisa no início. Pode parecer muita coisa. Meu Deus, tem apresentação, tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Calma, você consegue. Divide a coisa em partes. Fala, primeiro eu vou resolver a roupa. Agora eu vou resolver. Divide em partes que fica mais fácil de você lidar com a coisa aos poucos. E insiste. Tipo, a gente tem 11 anos que a gente faz isso, sabe? A gente está aprendendo coisas até hoje. Então, cada vez que você faz, você vai fazer melhor, você vai aprender, você vai entender o que funciona com você, o que não funciona. E tem que pôr um pouco de tempo e dedicação para ir evoluindo, assim. E ainda no não desistir, que eu acho que é o mais importante mesmo, é aquele momento em que você vê suas fotos e vamos supor que você fez um cosplay que não ficou legal, assim, tipo, muito legal. E as pessoas estão sendo críticas. As pessoas não sabem a dedicação que você teve. E elas não sabem a sua história. Elas não sabem o que passou para você fazer, o quão importante aquilo é para você. Então, se limite a quem você gosta, as pessoas que você gosta, e o quão feliz você está com aquele cosplay. Então, não dê ouvidos mesmo, assim, para as outras pessoas, porque uma coisa crítica construtiva. Alguém virar para você e falar, cara, você poderia ter feito isso, teria ficado melhor. Ou, que tal isso, uma sugestão. Outra coisa é alguém te criticar por criticar, te ofender. E essas pessoas não levam em consideração, não levam ofensa para casa, sabe? Tipo, fica da sua, tranquilo e não desiste. Melhora para a próxima vez. Quem sabe aquela mesma pessoa que te criticou na internet vai pagar um pau. E eu conheço várias pessoas que são assim. O último finalista do WCS, que é um amigo nosso de Belo Horizonte, o Darski, ele é um cosplayer incrível. Ele é incrível. Incrível. E o primeiro cosplay que ele fez na vida, ele fez um xixi super tosco. E um outro conhecido falou assim, esse cara nunca vai fazer cosplay direito. E hoje, ele tá aí, ele tá fazendo cosplay cada vez melhor, e ele é campeão brasileiro. Então, assim, tipo, não leva a sério o que as pessoas estão falando. Você sabe o que você está falando. Sabe o que você está fazendo naquele cosplay, o tanto que você está aprendendo, o tanto que você quer evoluir também. Porque tem gente que é maníaca que nem a gente. E tem gente que fica mais satisfeito com menos, né? Cada um tem o seu nível no hobby. Ninguém é melhor do que ninguém também. E acho que é isso, gente. É isso então? Muito bem, quero dar uma palavra de despedida para o pessoal, hein? Eu quero agradecer, gente. Muito obrigada por sentar aqui e ouvir a gente falando para sempre. A gente fala muito, desculpa, gente. Mas eu queria agradecer muito o evento também pelo convite que fizeram. Eu fiquei muito, muito feliz. Acho que eu vou falar até pela Gabi. Quando chegou pra gente o convite, a gente ficou, nossa, gente, muito obrigada. É uma honra pra gente, na verdade, estar aqui. Para conversar com vocês, porque o que eu mais quero é ver mais e mais e mais cosplayers participando da WCS, fazendo mais cosplays. Eu pirei com você hoje, de Turiel, meu Deus, tá uma coisa mais linda. Então, tipo,
Eu fiquei muito honrada de ter sido chamada para conversar com vocês. Então, muito obrigada pela recepção. Vocês são demais, vocês são os fofos. E a gente vai estar aqui ainda mais um pouquinho. Qualquer coisa, puxa a gente pra Aquela perguntinha em conversar. off. assim. Não precisa ficar acanhado, não precisa estar envergonhada. A gente está aqui aberto para isso, da sugestão, da dica, da tudo, viu, gente? Não tem segredo com a gente. A gente fala tudo. Então, muito obrigada, gente. Foi um prazer. É isso aí. Palmas para nossas convidadas, cosplayers Luna e Lelis. Obrigado mais uma vez, nós do Amaquê. É que agradecemos aqui a presença de vocês.